Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição de 21 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Silvério Cunha e José Faustino, como é habitual para o programa onde analisamos as notícias que marcaram os últimos dias. E marcar os últimos dias, mais concretamente o dia de hoje, ainda sem confirmar que é candidato à presidência da República, o almirante Henrique Gouveia Melo escreveu um artigo onde revela o seu posicionamento político. Cito-me politicamente entre o socialismo e a social-democracia, defendendo a democracia liberal como regime político. Ou seja, Gouveia Melo abraça o centrão. Começo por aí. Silvério Cunha, será o primeiro manifesto eleitoral ou não do almirante? Bem-vindo. Boa tarde. Eu começo por dizer que não li ainda o artigo do almirante Gouveia Melo e, portanto, reservo uma melhor opinião para quando ler. Aquilo que agora o Matias nos transmite e o que ele diz aqui, várias considerações, portanto é um artigo mais fundamentado. A única coisa que eu penso que para já, digamos assim, é um bocadinho, digamos, eu acho que é excessivo, é que foi o almirante querer imediatamente situar-se politicamente entre o socialismo e a social-democracia. E vou dizer porquê. Defender a democracia liberal como regime político está correto, a meu ver. Depois, quando ele fala dos atuais tempos que corremos, está correto. Quando ele, de facto, fala dos valores fundamentais da republicana, das democracias liberais estarem a ser postos em causa, está correto. Agora, a questão que se coloca para mim é esta. Hoje em dia, as sociedades atuais dos países ditos desenvolvidos, entre os quais nós nos contamos, bem ou mal, acontece que são sociedades onde reina um grande mal-estar. E esse mal-estar tem a ver com qualquer coisa que as pessoas sentem como estando a faltar. E essa qualquer coisa é o que é? São um pensamento mais abrangente que consiga, digamos assim, passar à frente do sistema político partidário, não do sistema político, do sistema político partidário. Portanto, está correto dizer-se assim, eu sou adepto do Estado de Direito, democrático, sou adepto da democracia representativa, os perigos externos são estes, aqueles e aqueles outros, mas eu penso que as pessoas não gostam tanto de uma pessoa se situar ideologicamente. E acontece que isso, a meu ver, pode enfraquecer o pensamento dele, por uma razão, porque ele podia dizer assim, olha, eu sou adepto do bem comum, sou adepto de uma sociedade onde, lá está, um discurso, por exemplo, que Yanes tem mais esse tipo de discurso. Yanes teve esse discurso, aliás, que é um discurso mais abrangente, um discurso que está acima dos partidos, digamos assim, das ideologias partidárias, e, portanto, acontece que um discurso que esteja acima disso não pode dizer que está aí entre isto ou aquilo. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa com toda a franqueza, eu acho que o almirante Gouveia Melo também não rejeitaria dizer que estaria politicamente entre o socialismo e o liberalismo social. Estaria também. Ora, portanto, acontece que ele não pode... Não falou em liberalismo. Pois não, mas acontece só que... Só para as pessoas perceberem. Eu sei. Foi desafiado a fazer isso. Mas acontece que, lá está, eu penso que aí eu penso que com franqueza, acho que ele escolheu demasiado cedo os partidos, a meu ver. Devia ser a área, devia ser a sociedade, a maioria da sociedade, a maioria dos portugueses, interpretar a vontade dos portugueses. Porquê? E para terminar, porque os portugueses, na verdade, digamos, neste mal-estar que existe, naturalmente que este mal-estar, devo dizer uma coisa, eu não acredito que seja da maioria das pessoas. Eu acho que grande parte vem das redes sociais, vem do disco, vem das fake news, vem por aí fora, vem dos boatos, rumores e por aí fora. E, portanto, eu acho que também tem que haver algum realismo nisto. Mas, para retirar força a essas coisas, tem que se tentar responder àquilo que, no fundo, as pessoas querem, embora não saibam bem o que querem. Também se passa muito isso. Repare que hoje nós estamos numa situação que é uma situação um bocado complicada. Por exemplo, eu dou um exemplo, nem sei se hoje estamos, se o Matias, por acaso, aqui não falou nisso, mas vai haver eleições este fim de semana na Alemanha, não é? Ora bem, e vai ser umas eleições muito importantes. E acontece que, vou dar um exemplo concreto que mostra como as pessoas hoje estão desorientadas. A AfD alemã tem uma líder loira de olhos azuis, toda ariana, que defende efetivamente a raça pura alemã, é toda contra a migração, e, no entanto, é uma senhora e adepta dos valores alemães tradicionais, que são valores, aliás, rígidos e conservadores, e, no entanto, ela é lésbica, assumida, é casada com uma senhora do Sri Lanka, isto é, hindustânica, e tem 2 filhos. E, curiosamente, quando começaram a dizer assim... A dizer 2 assim, filhos adotados, claro, também é uma posição que a AfD rejeita. Exatamente. E quando lhe dizem, então, mas a senhora é lésbica, é casada com uma hindustânica, tem 2 filhos adotados e vem defender o quê? Os valores alemães tradicionais? Ela então mudou e disse assim, não, nós somos os únicos na questão da Ucrânia, somos pacifistas. Mudou subitamente o discurso e muda esse assunto
E acontece que a máquina de propaganda do partido não fala dessas inconsistências e incoerências. Ora bom, eu acho que hoje as sociedades estão muito capturadas por inconsistências e incoerências. Por isso é que eu acho que se deve responder também com a abrangência suficiente para anular essas inconsistências. Acontece que, pronto, mas eu vou ler, este fim de semana vai ser a minha leitura, o artigo do Almirante Gouveia Melo, para depois formar uma opinião. Agora, quanto ao resto que o Matias aqui falou, de facto, tem razão. Aliás, eu penso que há uma coisa, deixa-me dizer ainda, o Almirante Gouveia Melo tem uma vantagem, a meu ver, sobre muitos outros candidatos que por aí há. Por aí há e que têm falado, atenção, eu falo daqueles que têm falado, não é daqueles que dizem que, não é? É que, na verdade, ele, por exemplo, ele é capaz de falar do que se passa hoje geopoliticamente. E acontece que eu acho que em Portugal há uma pequenez muito grande nesse domínio. E essa pequenez é grande demais, é pequena demais, quer dizer, é melhor, essa pequenez é grande demais, é um paradoxo. É muito pequenino. E que terminava fazendo isto. Então há dias disseram que nestas conferências internacionais o nosso Primeiro-Ministro interveio por Zoom, mas depois que houve um problema qualquer com o Zoom também. Participou na segunda parte da conversa, por isso temos aqui na segunda reunião. E acontece que, lá está, isso... Aquilo avariou-se, foi? Não sei se avariou, mas a questão é esta. O nosso Primeiro-Ministro devia ter feito tudo diplomaticamente para dizer, eu vou lá, eu sento-me lá, Portugal devia reivindicar esse lugar. Até porque Espanha esteve lá na primeira e, portanto, acontece que... Mas devia tê-lo feito. E acontece que eu acho que lá está. E quando ouço o nosso Primeiro-Ministro falar sobre a questão, por exemplo, eu vi que o discurso dele e o do Ministro dos Estrangeiros sobre estes assuntos é um discurso mais pobre do que, por exemplo, do Almirante. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. Gouveia Melo, com este texto, está claramente, ou está já a dizer que vai mesmo avançar para uma candidatura presidencial? Vamos lá ver. Eu li a carta, o artigo escrito pelo Almirante Gouveia Melo. E a interpretação que eu faço é esta. O Almirante começou a aparecer, ainda hoje não percebi bem por que motivo é que ele começou a aparecer nas sondagens. Porque foi preciso, nas figuras públicas, meteram lá o nome dele e ele começou a ficar à frente. Portanto, ele ganha a todos, de trás para a frente, de frente para trás, ganha a todos. Entretanto, o homem era o chefe do Estado-Maior da Armada e tinha que estar calado, não é? Fazia a vida dele, tinha mesmo que estar calado. E, por várias insistências dos jornalistas, depois exagerava-se, que já andava a fazer propaganda e que foi sempre um problema. Ou seja, estava à vista aquilo que preocupava muitos dos comentadores até e a classe política. É que ele não era de partido político nenhum. E esse é o problema. E as pessoas já perceberam a tal sensibilidade que o professor fala das pessoas. As pessoas são muito sensíveis e já perceberam que o grande problema da democracia são os partidos. Parece isto um paradoxo, porque a base da democracia são os partidos. Pode não ser. A democracia pode ser representativa, pode ter tudo sem que os partidos sejam predominantes e que sem que isto seja uma partidocracia. Portanto, as pessoas andam fartas dos partidos, mas completamente fartas. E, talvez por esse motivo, e por aquilo que conheciam do Almirante Gouveia Melo, começaram nas sondagens a dar-lhe a preferência. Entretanto, ele saiu da Armada, saiu do serviço militar e disse, agora vou de férias. Foi a única coisa que ele disse. E esteve calado. E porque o Almirante não fala, e porque o Almirante é candidato, e porque o Almirante não é candidato, e não sei não sei quantos. E devia-se dizer, e nós não sabemos o que é que ele é, e isto vai responder à pergunta do professor. Ele tinha que dizer o que era. Porque era o grande desafio que lhe faziam, porque não sabiam onde é que ele era. Ele se dissesse uma coisa vaga, que era pela democracia liberal, republicano, pela democracia liberal, interessado pelo social, ele não dizia nada. Ele teve de dizer politicamente, para as pessoas perceberem, ainda que discretamente, que se situaria, digamos, em termos de posicionamento. Ou seja, que não era de extremos e que defende o sistema político que temos atualmente, democracia liberal, que é isso que... Sim, ele defende a democracia liberal e faz uma análise muito resumida também, tudo muito resumido. Ou seja, distante da Rússia, distante da China. Ele diz que o momento atual internacional mudou bastante e hoje temos ameaças a um nível de 360 graus. É engraçado que é uma linguagem militar. Somos ameaçados a 360 graus. Portanto, tudo à volta nos ameaça. Isso é preciso, isso é importante, porque o Presidente da República tem representação do país a nível internacional. E é o Comandante Supremo das Forças Armadas. E aí ele tem vantagem em relação a qualquer outro que não seja militar.
Eu acho que ele fez muito bem, e a propósito daquilo que o professor diz, muito bem, ele não diz que está aqui ou que está ali, para que as pessoas percebam, em linguagem muito simples, ao nível das pessoas, falando com as pessoas, que todo o artigo está escrito nesse registro, ele diz que estará entre o PSD e o PS, para que as pessoas percebam um ponto que foi um desafio que lhe fizeram. Ele teve que dizer isso. E depois diz mais, diz outra coisa importante, que é que defende que, eu para mim até acho que ele vai para a frente um bocadinho, passa para a frente ao serviço, como costuma dizer, mas agarrando nas competências da presidência, ele fala até sobre a dissolução do Parlamento ou não. E diz uma coisa interessante, diz que para ele um grande motivo de dissolução é o governo ou o Parlamento não cumprirem aquilo que prometeram ao eleitoral. Se disseram, a gente vai fazer isto, aquilo e aquilo outro, não faz, é motivo para demissão. Já outras coisas que ele omite, parece, por exemplo, o orçamento não será motivo para demissão no ponto de vista dele. E eu concordo. Portanto, já aqui falei nisso. Finalmente, para ele concluir diz que o tema Almirante, o cargo de Presidente da República é um cargo uninominal, que depende de cada uma das pessoas, e o Presidente da República não pode nem deve ser um apêndice dos partidos. E, portanto, ele assume-se de certa forma, não o diz, mas percebe-se, que ele não tem ligação a partido nenhum, não por mal ou por bem, mas é uma vontade pessoal e que isso é uma vantagem, não estar dependente de nenhum partido. O que não acontece com o já candidato que se apresentou, Marcos Mendes, que é, no fundo, um apêndice do partido. Portanto, o que ele explica é que o Presidente da República não deixa de ser um apêndice do partido que estiver no governo, facilitará ao governo, ou da oposição, fazendo oposição através do cargo que ocupa. O que também está correto, na minha opinião. Porque, de facto, a Constituição em Portugal, sendo um regime semipresidencial, dá determinados poderes ao Presidente da República, em que ele é um órgão uninominal, é eleito por sufrágio direto e universal. Portanto, e só de uma pessoa. Portanto, ele não tem que partir dos partidos políticos. É um sistema completamente diferente do americano, por exemplo. Ele tem legitimidade própria. Diga? Ele tem legitimidade própria. Exatamente, e é isso que ele diz na carta de forma muito simples. Portanto, Da a carta está bem escrita. A carta do Almirante. Está bem escrita. E eu digo o seguinte, não sei se ele vai fazer isso, se não faz, é um excelente manifesto, claro. Depois tem que acrescentar mais coisas, porque está muito incompleto, naturalmente, mas é muito simples para chegar junto das pessoas, as pessoas leem aquilo com facilidade, é um bom documento se ele se candidatar para se apresentar ao eleitorado. Da carta do Almirante Gouveia e Melo, vamos para Évora, onde esta semana ficou marcada também por uma notícia relacionada com a saúde, porque um homem sentiu-se mal a poucos metros do hospital, mas o socorro foi-lhe negado ali no acesso direto do hospital. Estava perto da rua Dom Augusto Eduardo Nunes, o homem sentiu-se mal, caiu a cerca de 20 metros das urgências. O hospital disse que teriam de ligar para o 112. Ora, o homem trata de sintomas compatíveis com o AVC, ficou caído no chão, à espera que a ambulância chegasse, que chegou 20 minutos depois, transportou-o para o outro lado da rua no hospital. A IGA, portanto, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, o IGAS, determinou a abertura do inquérito. Também está a acontecer por parte do Ministério Público um inquérito com o objetivo de investigar eventual ilícito criminal, concretamente sobre omissão de auxílio. Silvério Cunha. Pois, acontece que quem fez estas recomendações algo grotescas, eu não sei o que aconteceu à pessoa em causa, não sei se a pessoa se salvou, se não, espero que sim. Sim, das notícias que temos, sim. Porque espero que sim, porque só seria, além de grotesco, também não temos aqui informação sobre o grau de gravidade, pronto, digamos assim, seria, no atendimento. Seria trágico, mas é grotesco e é sempre dramático por uma razão, porque 20 minutos num caso destes de atraso podem significar entre o passo entre a vida e a morte, ou entre uma situação muito grave, mesmo que se cure, ou uma cura mais efetiva. Agora, o que é que me espanta aqui? O que me espanta aqui é a incapacidade de quem está nas administrações de interpretar as normas. As normas que existem, boas ou más, com razão ou sem ela, são normas que existem e estão em vigor. Mas toda a gente sabe, com 2 dedos de testa, por senso comum, e até os juristas sabem isso, há sempre, digamos assim, circunstâncias desculpantes da ilicitude. Ou seja, quem está em estado de necessidade, quem age por motivos de força maior, por exemplo, são 2 exemplos clássicos. Obviamente que não cumpre a lei.
Mas quem age em legítima defesa também não cumpre a lei. Mas precisamente porque não pode cumpri-la embora quisesse. Portanto, acontece que não cumpre a lei e o sentido da lei, o espírito da lei é precisamente esse. São circunstâncias que são de tal maneira importantes que passam por cima de uma leitura literal da lei. Isto é uma coisa de senso comum. E todos nós, como cidadãos, temos o dever geral de auxílio. Isto é, se eu for na rua e uma pessoa cair ao chão, por qualquer razão, eu tenho o dever e a obrigação, sob pena de poder ser sancionado, de ajudar essa pessoa dentro daquilo que eu posso. Eu, por exemplo, eu não tenho curso de primeiros socorros. Eu não consigo fazer respiração artificial. Mas, por exemplo, se eu tiver um telemóvel, eu tenho que chamar diretamente o 112. Se eu tiver outra forma de pôr essa pessoa, eu tenho que fazer qualquer coisa. E isto é uma coisa que todos os cidadãos sabem. Em princípio, todo cidadão sabe disso, até pela natureza humana. Eu posso, aliás, dizer que há uns anos, antes da pandemia, aconteceu uma coisa. Eu, à saída de um sítio aqui em Évora, tropecei sem querer e caí. E podia ter caído mal, mas caí bem. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Estavam 3 pessoas próximas e as 3 pessoas vieram a correr e imediatamente me levantaram. Infelizmente não era preciso estarem a levantar-me em peso, mas quer dizer, as pessoas vieram acudir. É esse o sentido. Eu também já uma vez tive que, às 10 da noite, sair de casa para ir aqui de uma pessoa que na rua estava a gritar e eu e mais 2 ou 3 vizinhos. É o dever geral de auxílio. Ora bem, num hospital, uma pessoa que está a 20 metros no hospital, que se sente mal e cai, e dizem do hospital que tem que se telefonar para o 112 ou lá o que é, ou para o INEM ou qualquer do género, isto dá a pessoa que até é uma partida cómica, dá a pessoa que é um prank, que é um apanhado. Ora bem, não é um apanhado e, portanto, é uma coisa muito séria. O burocrata que disse isto, uma de duas, ou tem medo do superior hierárquico, ou não lhe deram formação suficiente. Vamos admitir que a pessoa não sabe interpretar bem as normas. Então devia-lhe ter dito, devia estar qualificada para saber uma coisa. Em caso de urgência imediata, passa-se por cima das normas. Porque é em nome de um dever geral de auxílio que todos nós temos. Eu acabaria só com um exemplo concreto que aconteceu. Em Itália, em Veneza, há uns anos, isso passou muito nas redes sociais também, houve um senhor que caiu à água em Veneza e não sabia nadar, começou a afogar-se. E acontece que as pessoas, em vez de chamarem os primeiros socorros, começaram a filmá-lo com os telemóveis. E a pessoa morreu. O Ministério Público italiano alguém acabou por chamar. E houve 20 pessoas envolvidas no assunto. E o Ministério Público italiano abriu um inquérito, acabou por identificar as 20 pessoas e foram todas a tribunal por inculpadas de violência criminal. Porquê? Porque estiveram fora do dever geral de auxílio. Filmar uma pessoa a afogar-se é infame. Ora bom, não ajudar uma pessoa que tem um ataque cardíaco, um AVC, uma coisa qualquer, a 20 metros no hospital e dizer assim, tem que vir não sei o quê, vem 20 pessoas, isto é uma coisa que é ridículo, até ridículo. Só não é só ridículo porque é muito grave e põe em causa a vida das pessoas e a saúde das pessoas em geral. Portanto, não se entende, ainda por cima, se mandassem logo alguém, não estavam a desrespeitar a lei, porque a lei precisamente tem essas circunstâncias. José Faustino, este é um caso que marcou a atualidade desta semana e que parece que virá a ter, se calhar, mais alguns desenvolvimentos, porque esperam-se também mais algumas explicações públicas ou só surgirão em domínio legal. Este é um caso normalíssimo do Portugal de Abril. 25 anos de democracia deu isto. Isto que o professor Silvério Cunha estava a falar antigamente. Ele vê um vizinho meu que teve um infarte e metiu no carro, e também ali perto do hospital, e foi até... Isso era noutro tempo, ainda foi em democracia. Era quando a democracia ainda não se tinha refinado ao ponto de ficar perfeita. Agora está perfeita. Portanto, e esse funcionário, eu até aqui defenderia os funcionários, não viessem ele também a armar aos cucos a alguns funcionários, e não estou a generalizar, aí fora a dizer que foi invenção da comunicação social. Invenção da comunicação foi o raio que o parta. Porque eu vi tudo aquilo na televisão filmado, não foi invenção nenhuma. Portanto, o raio que os parta. Vão gozar com o raio que os parta. Portanto, não há aqui invenção nenhuma da comunicação social. O que há é a falta de responsabilidade e a mentalidade de Portugal, pelo menos Portugal democrático de Abril, eu digo isto com muita tristeza, que meteu na cabeça qualquer pessoa é bandida até prova em contrário. Este é o ponto. E o dever de socorrer alguém, isso perdeu-se. Até à porta do hospital. Portanto, ele safava-se muito bem, a pessoa que desse essa instrução, e tem ordens muito rigorosas para ser assim. E aí toda a gente tinha que o desculpar e ver, mas como é que o senhor deu uma ordem destas? Como é que isto é possível? Porque
Eu acredito que ele tivesse essas ordens. E até acredito mais, que fosse punido se não ligasse para Lisboa. Porque ninguém percebe o ridículo de tudo isto, professor. É que ninguém fala. Não, o senhor nem sequer passou despercebido disto. Desculpe. Ele estava a 20 metros do hospital e foi-lhe dito para ligar para Lisboa. É verdade. Para os bombeiros que estavam a 80 metros, não é? Para os vir buscar. Percebe? Que socorreu foi um bombeiro, o primeiro socorro, foi um bombeiro de uma ambulância que estava no estacionamento do hospital, que veio socorrer esse cidadão que estava mal. Portanto, isto é tudo completamente absurdo. Isto é do Portugal de Abril. Isto é fascismo, isto não é democracia, meus senhores, isto é uma vergonha. Todos nós, portugueses e aburenses, temos que ter vergonha disto, independentemente de quem é culpado ou não. Porque, de facto, o Ministério Público, porque ao dever de assistência, levantou o inquérito e bem, porque vai apurar-se, há crime público, se não há, vai haver tudo isso, e isto não pode ser visto de ânimo leve, mas infelizmente é, porque esta foi a cultura que se espalhou. Esta foi a cultura que se espalhou. Porque, diabo, com tantas ambulâncias ali estacionadas, com tantas macas, tanta coisa, eram 10 metros, 20 metros que levava o homem para ver o que é que se passava. Eu sei que na mentalidade pobre, desgraçada e retrógrada que temos na sociedade, alguém diz, até eu qualquer dia tenho um problema, vou-me lá deitar ao pé do hospital e eles correm-me. Não, não. As pessoas são inocentes e têm que ser cidadãos com um C grande. E tem que haver urbanismo. Isto não é a selva. As pessoas não são populares, nem são coisas. São cidadãos perante a lei. E este homem é um cidadão perante a lei. E aqueles que andam feitos bacocos, funcionários bacocos e bacocas, a dizer de si tem sido que é a invenção da comunicação social, são fascistas. Porque não cumprem as práticas democráticas e o bom senso manda, de auxílio e do compromisso a alguns que até têm, que eu até sei de alguns que eu vi, do disco disse, profissionais de saúde têm a obrigação deontológica de acudirem às pessoas. Não é virem com desculpas da comunicação social. Isto que aconteceu aqui é a todos os níveis reprováveis. E digo uma coisa, e agora a nível pessoal, eu, com a idade que tenho, e que sempre acreditei e quis para o meu país uma democracia, 50 anos depois desta democracia, sinto-me triste, sinto-me traído com tudo isto, e para mim isto é um desgosto terrível assistir a este tipo de situações. Tenho que confessar aqui isto. Isto é completamente injustificável. Passamos deste caso que marcou a semana a nível informativo, também a nível local. Na última semana também se falou muito de uma empresa, a Spinum Viva. Que empresa é esta? Uma empresa da família do Primeiro-Ministro, que, entretanto, está sob suspeita de poder beneficiar com a alteração à lei dos solos aprovada pelo seu próprio governo. E que, sendo o Primeiro-Ministro casado em comunhão de adquiridos com o principal sócio da firma, tal o deixaria numa situação de conflito de interesses, ou potencial conflito de interesses. Silvério Cunha, olha, como é que se desmonta esta questão? É verdadeiramente grave e criticável esta situação do Luís Montenegro? Vamos cá ver, se nós formos por aí em sentido estrito, então ninguém pode ser casado, ou ser pai, ou ser filho, ou ser tio, ou sobrinho de alguém que exerce uma atividade qualquer, digamos assim, na sociedade. Porque haverá sempre um momento qualquer em que toda a gente depende sempre de um ministério qualquer, e em rigor até depende tudo do Primeiro-Ministro, tutela ao Governo. Portanto, em rigor vai cair no Primeiro-Ministro tudo aquilo que acontecer a esse nível. Portanto, as coisas não podem ser vistas assim. Primeiro ponto. Segundo ponto, embora eu depois queira levantar uma questão da minha ignorância, porque eu sou jurista, mas já não acompanho essas partes do direito civil e, portanto, não sei muito bem e direito comercial, não sei muito bem como é que se faz isso. Já estudo outras coisas. Mas acontece o seguinte, eu julgo que, portanto, também é um problema até de tempo. Quando o Primeiro-Ministro criou o atual Primeiro-Ministro criou esta empresa, foi há muitos anos, e portanto não era pensável, também tem a ver um nexo de causalidade, isto é, não é pensável que uma pessoa crie uma empresa hoje para daqui a 10 anos, hipoteticamente, se for aprovada uma lei, vir a receber um benefício qualquer. Também penso que essa questão tem que ser equacionada e, ao que parece, essa tal firma já tem uns anos largos e, portanto, é uma questão que acho que o Primeiro-Ministro nem sonhava ser Primeiro-Ministro nessa altura, portanto, não tem nada a ver, isto é uma coisa que não há nexo de causalidade nenhuma. Portanto, é uma questão desse tipo. Agora,
Vamos cá ver uma coisa. E em terceiro lugar, há uma coisa que me disseram, mas eu sinceramente, lá está, aí é a minha ignorância jurídica, as leis mudam e dizem que, inclusivamente, há um problema de incompatibilidade no direito até, isto há aqui um problema qualquer também que não terá sido bem visto, e há quem diga, portanto, que a própria Constituição da sociedade até seria nula, portanto, até sendo nula, é que o Primeiro-Ministro não pode aproveitar mesmo nada, mesmo que quisesse, e nada leva a crer que tenha querido. Portanto, é um bocado sem pés nem cabeça, a meu ver, para já, por essa questão dessa maneira. Para mim, não é um caso nenhum, para ser franco, não é caso nenhum. A questão do secretário de Estado é diferente, portanto, são casos diferentes, a meu ver, tanto quanto me parece. Eu apenas é o que vejo na televisão, é o que eu ouço em comentadores, é o que eu vi em advogados, aliás, respeitados, que falaram no assunto, e todos eles disseram que o grande problema que se põe é que são o que parece que há é uma discrepância entre dois diplomas legais, e as sociedades comerciais e o Código Civil. E acontece que há sentenças, digamos, que não são claras em casos análogos, e parece que o Supremo Tribunal de Justiça há tempos tomou partido por uma versão. E acontece que, no entanto, e é verdade, tomou partido por uma versão, e isso pode querer dizer que a jurisprudência se pode orientar nesse sentido, mas a verdade é esta, é que, no fundo, é uma discrepância que há entre duas normas que estão em vigor, e, portanto, aí que impera também um certo bom senso e o nexo de causalidade. Portanto, eu julgo que, tanto quanto ouvi dizer, eu não sei, não ando a perseguir a vida do Primeiro-Ministro, não sei a vida dele, mas a questão é esta, tanto quanto ouvi dizer, esta sociedade é muito anterior, ele está no governo, é muito anterior a ele desempenhar funções legislativas, muito anterior até a entrada dele na Passemos, política, digamos, de primeiro plano. Ao Portanto, José eu julgo que não é um Faustino caso. Acho que neste caso não é um caso. José Faustino... Deixa-me dizer uma coisa, sim. Matias. E o Chega fazer esta coisa toda tem a ver com essa coisa simples. Chega a levantar este problema para desviar as atenções. José Faustino, este caso do Primeiro-Ministro é um caso, não é um caso? É também um aproveitar para puxar as atenções para o outro lado, como é o caso do Chega? Não é caso como é a situação do Chega de que políticos Silvério... completamente incapazes. A incapacidade é de tal ordem que dá asa a isto. Quer dizer, quando nós temos problemas que iremos falar mais adiante, a nível internacional, todos os níveis, temos de discutir como é que vamos resolver o problema do serviço militar, como é que vamos fazer um investimento militar e tratar do resto do país para funcionar, todas essas coisas, como é que vamos tratar perante esse louco que está agora à frente dos Estados Unidos, andamos com coisas destas que não têm importância absolutamente nenhuma. Quer dizer, isto é doido. Quer dizer, eu já sabia que isto ia acabar aqui, porque é curioso, Salazar também preveu isto. Salazar só nomeava para o governo, 99% dos casos, professores e militares. Aqui o professor Silvério Cunha, no tempo do salazarismo, estava garantido. Era um potencial ministro. Porque qual era o raciocínio? Convidando um professor, normalmente os professores são professores, não fazem mais nada, já não é pouco, mas são professores, vão para aquela função, normalmente não têm mais nada, como hoje, têm exclusividade e tudo isso. Vão para lá, saem de lá e vão para professores. Fica tudo igual. E os militares a mesma coisa. Tudo o resto é um problema. O Salazar era mais porque o que é que eles iam fazer depois, não é? Porque depois há que manter ali um certo nível e teve até um problema desses. Com um ministro que depois andou aí mal e não tinha emprego e um problema complicado. Agora, eu julgava eu saber que uma pessoa qualquer que pode ser multimilionário e vir ser primeiro-ministro. Então me vais desfazer das empresas porque é multimilionário. Agora vamos imaginar ainda outra coisa. Que a mulher do primeiro-ministro, que é dona de uma imobiliária e que vai comprar terrenos rústicos e os transforma em urbano. Mas ela pode fazer isso como eu e 10 milhões de portugueses podem fazer. Ela não tem benefício nenhum disso. Coisa diferente é se ela, sabendo que a lei vai sair, comprou os terrenos... Informação privilegiada, não é? Informação privilegiada e depois os vai vender. Transforma-os de rurais em urbano. Aí é diferente, mas aí não é o caso de ter ou não ter a sociedade. Aí é ter a situação do negócio concreto que se faz por informação privilegiada. Esse é que é o ponto. Agora, por exemplo, não tem mal nenhum. O engenheiro António Guterres, não sei se ainda é, se não é, tinha 6% do Expresso. O professor Marcelo Rebelo de Sousa tinha 6% do Expresso. O irmão do António Costa era o diretor-geral e é do grupo
do grupo empresa. Mas qual é o problema? Alguém levantou algum problema desses? Há dezenas de pessoas que têm negócios, que têm relacionamentos com familiares, com tudo isso. Isto é de uma mesquinhez. Aliás, levanta um problema. É que então estão a impedir certas pessoas, digamos, estão a impedir a igualdade. Há pessoas que são tratadas desigualmente. Porque estão proibidas. Estão privados de pertencer a isso. Seus direitos. Eu tinha para mim, não sei porquê, fui funcionário público e tudo isso, e tinha para mim que a única incompatibilidade que havia era a pessoa ser sócio-gerente ou gerente de uma empresa e estar na função pública. Havia, no entanto, a exceção, se pedisse autorização para esse fim e desempenhar outras funções, podia pedir autorização e podia ser autorizado. E era autorizado, muita gente era autorizada a isso. Portanto, isso foram sempre coisas que existiram. Então... Mas agora, como andamos preocupados em saber o que é que determinado político ou Presidente de Câmara almoça com os seus colaboradores, se comeu bacalhau, se comeu frango, se andamos preocupados com isto, e a fatura e o custo, isto está tudo dito. E a marca dos carros dos administradores da TAP também são importantes, não é verdade? Agora, este lá está, comprou um Fiat 500, fez bem, pode ir até de trotinete, este fez bem. São completamente parvos. Quer dizer, quem anda nisto, comentadores, toda a gente liga a isto, isto é de parvoíce. São parvos, estúpidos. Quer dizer, é uma estupidez isto. Passamos para um outro tema. Quem não é estúpido, para concluir, quem não é estúpido, de maneira nenhuma, é André Ventura. E cá vou a fazer-lhe a vontade. Porque tem sempre prazo para falarmos dele. Especialmente quando devíamos falar. Tem pessoas incoerentes com problemas de homossexualidade, pedofilia, roubo de malas, pessoas menos sérias, tem aquilo enxameado de putativos, ladrões e aldrabões, pedófilos e maricas, não é? Que ele é tão crítico de tudo isso e ninguém fala disso. Anda tudo a falar de uma sociedade do caricacá, do primeiro-ministro e do outro e daquilo e daquele outro e não falam nisso. E ele consegue meter sempre na agenda uma moção, depois tira a moção, depois mete a moção. Portanto, ele é que vai capitalizando. E esta gente ainda não percebeu porque é que o André Ventura ganha eleições e sobe nas sondagens. Porque ninguém discute isto com ele. Digo, senhor professor, desculpe lá, senhor deputado. Diga-nos lá, o senhor é a favor ou contra a homossexualidade? Para começarmos já a falar, para princípio de conversa. Sou a favor, então está bem. Até aí a pedofilia, é a favor ou é contra? Como é que é? Quando é que a gente vai castrar o indivíduo que andou na pedofilia? O senhor quer castrá-lo já. Se fosse, como é que o senhor faria um caso prático? Que é para o povo perceber. Isto é que é importante. Mas diga-me, senhor deputado André Ventura. Temos que passar por outro tema. A Parece clara de Donald a crítica Trump que o senhor deixas. apoia é esta que o senhor quer para Portugal? É isto que o senhor defende? O senhor acha que foi Zelensky e a Ucrânia que causaram a guerra? Ou acha que foi Putin e a Rússia que invadiu a Ucrânia? Diga-o que de sua justiça. Não. Andam a discutir A sociedade, o comunhão de casamento, o regime de casamento do primeiro-ministro com a esposa. É extraordinário. Ouça, isto é um país de parvos. Não há outra forma de dizer isto. De hoje, com toda a franqueza, uma outra notícia de hoje, o Tribunal de Évora absolveu esta sexta-feira precisamente os 6 arguidos do caso da derrocada da Estrada Municipal 255, a estrada entre Borba e Vila Viçosa, a tal que era conhecida como a Ponte, e foram absolvidos de todos os crimes constantes da acusação. A derrocada provocou 5 mortos. Silvério Cunha, entre as questões que não foi provado que existia um problema iminente, os envolvidos não tinham conhecimentos técnicos para interpretar alguns dos relatórios e que os técnicos também seguiram todas as recomendações que lhes foram pedidas em relação à pedreira. O Ministério Público vai recorrer da sentença. Pronto, o que eu não li o acórdão, portanto, da sentença não posso estar a dizer, digamos, quais são os fundamentos legais todos, que enfim, há aqui várias coisas que têm que ser depois, como se costuma dizer, recrutadas do ponto de vista conceptual, etc., e que certamente os advogados agora de um lado e o Ministério Público do outro, ou até advogados das pessoas que morreram, não sei se há, se não há, vão certamente ver com todo cuidado. Agora, a questão que se põe é assim: há duas coisas, isto tem que se dividir em duas partes. Primeira parte, há coisas na vida que acontecem. Há azares que acontecem, que naturalmente, agora podemos dizer assim,
Naturalmente que há azares que acontecem e que poderiam não acontecer se houvesse o chamado princípio de precaução a 100% e permanentemente exercido. Claro, é evidente que sim. A ponte entre os rios, por exemplo, é um exemplo disso. Não era inspecionada há uma data de tempo e, inclusive, havia um filme que mostrava que já tinha os alicerces muito corroídos, porque era do século XIX. Ora bem, princípio de precaução. Bem, em Portugal, o princípio de precaução não é uma coisa seguida, digamos, a rigor, até porque isso implicaria uma manutenção permanente de todas as infraestruturas e uma vigilância permanente. E depois há outro problema, é que a vigilância permanente implica pareceres uniformes. E, tecnicamente, ao contrário do que nós pensamos, a ciência e a tecnologia muitas vezes não tem que ser 2 e 2 não são 4 a esse nível. Há muitas variáveis, há muitos fatores, etc. Portanto, temos que ponderar isso tudo. E é aqui que entra, portanto, esta barafunda, digamos assim, de pareceres diferentes, de cumprimento dos pareceres. E depois também há outra coisa, que é o cumprimento foi até onde, foi até quando, o que acontece, eles fizeram tudo o que podiam, não podiam, limitaram-se a cumprir os mínimos, fizeram os máximos. Bom, há uma quantidade enorme de coisas, digamos, a verificar. Portanto, eu para já, claro, como isto o Ministério Público vai recorrer, não temos o caso encerrado. Mas há uma coisa que se deve dizer também, é que, claro, quando há um certo tipo, digamos assim, de atividades humanas que podem pôr em risco vidas humanas, devem-se acautelar o mais possível, tudo se deve ser acautelado. Agora, há sempre uma margem de erro, que é uma margem de erro que é natural. E se nós pensarmos bem, verificamos isso. Eu vejo isso, por exemplo, sempre que atravesso ali uma passadeira e vejo carros que vêm a toda a velocidade e passam quando eu já estou na passadeira. Bom, felizmente que eu percebo isso e até atraso muitas vezes a forma como estão a andar. E eles passam um bocado rentes e tal. Já me aconteceu. Não uma, nem duas, nem 10, nem 12 vezes. Já aconteceu bastantes vezes isso, nos últimos 6 meses, por exemplo. Bem, e não sucede nada. E às vezes há peões que se tiram para cima da passadeira. Claro, e há peões que se tiram para a passadeira. E suponhamos que também não podem fazer isso. E suponhamos que eu, em vez de andar normalmente, me punha de repente a correr a meio da passadeira. Podia ser colhido, etc. Enfim, ou seja, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que naturalmente eu também estou a simplificar e estou, digamos, a esticar as coisas. Agora, só para dizer que nestes casos não vale a pena estarmos com, digamos, grandes considerandos, a não ser que depois de apurados todos os factos, digamos, se chega a uma conclusão clara. Porque, para terminar, só queria dizer uma coisa. O Tribunal, portanto, ao absolver, mostra também o quê? Mostra que não há evidências bastantes que comprovem culpas óbvias. E foi isto que parece-me esse ser o sentido da sentença de hoje. Vamos ver o que é que vai acontecer. José Faustino, uma análise também eu achei sempre estranho. Eu sempre achei estranho. Para já em primeira instância. Vamos lá ver. O que ali se passa, eu não posso falar em concreto, não conheço o processo, não conheço nada disso. Achei sempre aquilo um bocado exagerado. Porque é que se vai culpar o Presidente da Câmara de Borba e não se culpa o de Vila Viçosa? Que também não tem culpa nenhuma, bem entendido, mas é porque a parte da estrada de Vila Viçosa foi entregue ao Estado e o de Borba é municipal. Não sei se é isso, e o acidente desse do lado de Borba, não sei. Porque a ligação entre a estrada tem que ser fechada dos dois lados, as pessoas passam. A verdade é esta. O professor falou bem na ponte entre rios e falou nas passadeiras. As passadeiras dos peões dão-se acidentes porquê? Porque muitos automobilistas não têm cuidado com os peões. E muitos peões não têm cuidado ao passar a passadeira. Portanto, este é que é o problema. Se toda a gente tiver cuidado, não acontece nada. Que é isso mais ou menos que se prevê e que acontece na maior parte dos casos. As pontes não podem dar uma inspeção diariamente em cima das pontes a ver tudo. A ponte dentro de rios caiu porquê? Toda a gente sabia, quando digo toda a gente, é muita gente e, portanto, é pouca gente, é a gente que é. É quem tinha que saber, sabia perfeitamente que a ponte era velha, que havia de ter as suas fraquezas, que havia que fazer outra nova e um dia podia haver um problema, mas dava jeito que ela lá estivesse. Porquê? Porque precisavam de passar por cima dela, tinham que atravessar o rio, não é? Até que um dia aconteceu a desgraça. E agora tem que aparecer um culpado, tem que ser enforcado o indivíduo, porque infelizmente, e isso lamenta-se sempre, naturalmente, houve mortos. Aqui, no caso da estrada entre Borba e Vila Viçosa, é exatamente o mesmo problema. Toda a gente queria a estrada aberta para nem dar a volta que vão dar agora, porque a estrada faz falta. Aliás, continua-se a ouvir falar em quererem a estrada aberta, querem a estrada arranjada e continuar a passar lá. Porque o problema que existe ali existe mais à frente ou mais atrás. Porque aquelas pedreiras andam ali mesmo ao pé daquilo e já se sabe que o solo degrada-se. Já se falou isso até a exaustão. E portanto vai estragando e vai criando fraquezas. Agora, a estrada dá jeito para as pessoas passarem. O Presidente da Câmara vai amanhã, depois logo fecha, depois no outro dia, ou seja,
se calhar toda a gente sabia que aquilo não era uma coisa sólida, não era uma estrada como outra qualquer, tinha os seus perigos, mas dava jeito. E todos lá passavam. E agora, vamos fuzilar um porque houve morte, houve a desgraça deu-se. Bom, por outro lado, vamos à máxima, que temos aqui falado muitas vezes, por precaução, melhor é não sairmos da cama. Porque ir à casa de banho, sair do quarto para a casa de banho, já é extremamente arriscado. Um amigo meu, infelizmente, a semana passada, escorregou, nem sabe como é que caiu e partiu-se todo. Eu andei na fisioterapia aqui há uns anos e 50% das pessoas que lá andavam foram quedas em casa. É um risco tremendo a gente levantar-se da cama. E mesmo na cama, a cama pode desmantelar e partir-se tudo. É sempre perigoso. Agora, quem é que é culpado de se ter partido a cama? Bom, foi o carpinteiro que fez a cama. Então vamos lá julgar o carpinteiro que fez a cama. Ou seja, nem sempre há um motivo. A procura da responsabilidade é sempre nesta perspectiva. Quem é o culpado? Não. O que deve ser é ver se de facto há a questão dolosa, se há a questão muito grave, isso sim, isso faz todo o sentido, e sobretudo, e não é no tribunal, é noutra sede, é ver se evitamos problemas futuros, dos que já temos em uso, e evitar que volte a acontecer novas situações dessas. Assim é que se deve agir. Na reta final do programa desta semana... Mas como nós não socorremos cidadãos à porta do hospital, tudo acontece. E depois onde é que se resolve o problema? No tribunal. Na reta final do... Que é ao cimo da rua. Faustino, é tudo no mesmo temos de passar para outro tema. E se calhar vão chamar o INEM para levar para o tribunal. Nós mudamos para outro tema, depois deste caso, para a realidade em Israel. Antes de falarmos de Trump e Zelensky, e também da reunião europeia promovida por Macron, o exército israelita informou que 2 corpos entregues pelo Hamas são dos irmãos Ariel e Kfir Bibas, 2 crianças. No entanto, o terceiro corpo não correspondia à mãe das crianças. O Hamas pede agora que esse corpo seja devolvido, porque admitiu que houve um erro na recolha dos restos mortais. Agora, esta semana, 3 autocarros explodiram em Tel Aviv e Netanyahu já deu ordens para começar uma nova operação em Gaza. Silvério Cunha, é um conflito que não vai mesmo terminar, mas também tem estas questões que aqui foram tratadas que deixam-nos um pouco estupefactos com esta relação com a morte. Eu não vou falar do conflito, que é um conflito, digamos, que tem sentido muitos anos e vai continuar, portanto, exige outras coisas. Eu quando examino estas questões, uso sempre uma metodologia que é esta, inclusive para os conflitos. Há momentos na história que nós temos que parar e dizer assim, partimos uma plataforma para apreciar o que está a acontecer. Portanto, e esta plataforma exige que parte do passado seja esquecido, parte do futuro seja construído. Neste caso concreto, por acaso, eu penso que infelizmente a questão é bastante pior e, a meu ver, mete muita impressão, que é a seguinte. Esta forma como o Hamas está, que é um movimento que na realidade também não oculta o que é, esta forma como o Hamas procedeu, e tem procedido nas últimas entregas dos reféns, é uma forma que eu diria é sinistra. É sinistra. É uma forma que não se admite. Não se admite. E eu punha assim a questão. Independentemente de trocar agora argumentos políticos, históricos, ideológicos, o diabo a sete, independentemente de acharmos que há excessos, naturalmente, e questões que eu digo que não estão aqui em causa, o que está aqui em causa é o seguinte. Eu acho que o Hamas tem uma visão muito distorcida da realidade, e de tal maneira distorcida que faz um espetáculo com estas coisas. E claro, se me disserem assim, então, e não há mortes do outro lado? Eu diria, claro que há. E isso dá razão a alguém para fazer este espetáculo. Dá razão. Não fazem. Sim, claro, mas quer dizer, o que eu estou a dizer, mas dá razão para andarmos a fazer da entrega de restos mortais de 2 crianças, por exemplo, um espetáculo que tem o seu quê de estranho, porque dá uma sensação de que é algo que é pseudo-religioso, por um lado, porque não é religioso, na minha opinião, porque o Alcorão também não diz isto. É uma apropriação de motivos que estão para além das questões militares, políticas e outras, e ideológicas. E, portanto, eu acho que é um atentado, efetivamente, a tudo o que é a dignidade humana. Portanto, eu penso que este espetáculo que o Hamas propiciou é um espetáculo que é em si mesmo inadmissível, independentemente de circunstâncias. É assim. E, portanto, isto não se admite. E não se admite e, como tal, tem que ser condenado. E, portanto, isto também mostra muito do ponto até onde pode um movimento ir
em defesa de uma bandeira que acha que até defende bem assim. Eu acho pelo contrário. Eu acho que dão tiros nos pés todos os dias com estas coisas. É uma coisa que eu acho um bocado... mostra que o estado atual da humanidade, de crise, é esta. Há uma polarização tal que é para ver se pode achincalhar o mais possível tudo. E, portanto, foi um bocado repugnante, a meu ver, a forma como realmente o Hamas encenou aquilo. José Faustino. Não, aquela encenação tem-se mantido sempre que é a entrega de reféns. Isso está à vista. É bom que no Ocidente, aqueles que andam sempre com bandeiras da Palestina, que vejam, percebam. Não está em causa a causa palestiniana, não está em causa os palestinianos. Agora, vejam, uma daquelas pessoas que veio morta, a atividade dele era levar palestinianos para Israel para serem socorridos nos hospitais. Foi esses que eles mataram. Foi esses que eles mataram em outubro. Eram amigos deles. Sim, o Hamas não está interessado nos palestinianos. Nada, precisamente nada. E o que está ali à vista é eles montaram um espetáculo para trocar 30 reféns, por exemplo, vivos ou mortos, por 300 criminosos que foram condenados num tribunal democrático. 300 por 3. Que são entregues, são metidos em autocarros, como deve ser, acompanhados com a Cruz Vermelha, e não num palanque, num espetáculo e num palco, onde se exibe o Hamas fardado para dizer que domina a faixa de Gaza. Portanto, o governo israelita tem razão. Eles têm lá com poder militar, estão fardados, fardam-se e aparecem. Só quando aquilo acaba, desfardam-se e desaparecem, são cidadãos. Ninguém sabe quem eles são. Portanto, aquilo está ali e depois continua. Portanto, estas aldrabices, estas falsificações, tentar enganar os outros com os corpos, como se eles não fossem ver se estava tudo certo ou não, atentados terroristas como houve ontem estes dos autocarros, e continuam com tudo isto. Está bom de ver, está evidente, independentemente daquilo que se quiser dizer, que sirva de exemplo às pessoas. Abram os olhos. E se o engano foi intencional, desrespeitaram aquele corpo daquela mulher palestiniana que também foi desrespeitado. Não, porque para eles esse corpo dessa mulher ou de qualquer não tem valor absolutamente nenhum. Percebe? Mas isso faz parte dos manuais de guerrilha e de qualquer terrorista que se dedica àquilo. Um fundamentalista daqueles. É assim que aquilo funciona. Esses indivíduos lá, os outros o exército, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico. O ser humano para eles não tem interesse absolutamente nenhum. Portanto, isto é tão evidente, é tão evidente, que eu não percebo a conversa de certas pessoas e os comentários de certos comentadores. Não percebo. Vamos para outro tema. Entramos nesta página do conflito a leste, mas com Trump como a nova personagem que destabilizou esta atualidade e estes dias. Trump diz que Zelensky é um ditador que arrastou os Estados Unidos para a guerra. Continua nesta troca de acusações entre os dois presidentes. É um abismo que se está aqui a criar. Silvério Cunha, o que é que... Há quem diga que Trump reagiu assim porque Zelensky negou a assinatura de acordos quase entregues ou forçados a assinar e que Zelensky não quis assinar. Pois, eu às vezes ia pensar até se Trump não fez aquelas propostas humilhantes a Zelensky de praticamente ficar dono da Ucrânia, se não fez de propósito para que Zelensky tivesse que negar. Eu já pensei nisso. Às vezes há propostas que se fazem, são as propostas indecentes e inadmissíveis. A proposta indecente, não é? Chamada proposta indecente. Proposta que sabemos que o outro não vai poder aceitar. Isso é muito frequente na política internacional. Deve dizer-se que, quando o Império Austro-Húngaro dirigiu o ultimato à Sérvia, que deu origem à Primeira Guerra Mundial, com o atentado a Sarajevo, foi um ultimato com condições que sabiam que a Sérvia nunca poderia aceitar, porque com isso perderia a independência toda e ficaria nas mãos do Império. Portanto, é claro, nenhum país vai dizer que sim, não é? Ora bem, Zelensky fez bem defendendo isso. Zelensky, ao que dizem os comentadores e ao que dizem os jornais, até teve uma resposta como de razoável. O que dizem foi que apareceu lá um emissário do Trump, que seria o secretário do Tesouro, acho eu, ou não sei quem, uma coisa do género, e um general também, e que apareceu lá e que lhe apresentou aquilo para assinar, um documento que ele nunca viu, e Zelensky disse que muito bem, que ia examinar a questão, tinha-lhe oferecido uma sociedade na reconstrução da Ucrânia para os americanos a entrarem nessa sociedade de reconstrução, nas terras raras haveria um contrato, e disse que queria ler, e acontece que a resposta deles foi: damos-lhe meia hora para assinar. E depois disso foram telefonar a Trump. Ora bem,
Claro que nenhum presidente, sob pena não é a questão do enxovalho pessoal, é uma questão que é histórica, isto é. Zelensky, se fizesse isso, perdia toda a legitimidade automaticamente como chefe de Estado. Perdia. A história que depois Trump inventa de que Zelensky é um ditador porque não está democraticamente no poder, está enganado num ponto. É que, efetivamente, quando um país está em guerra, que é territorial, não é como os Estados Unidos, quando entraram em guerra, ainda puderam fazer eleições lá, porque o território americano nunca foi invadido pelos alemães, nem pelos japoneses, excetuando Pearl Harbor. Acontece que, quando isso sucede, acontece que, de facto, instala-se um momento em que não há eleições. Não pode haver eleições, não há condições para haver eleições, os eleitores não podem votar, nomeadamente aqueles que estão no Donbass, em Lugansk, Donetsk, naquela zona toda ocupada pelos russos. Portanto, não podia haver eleições regulares. Estão fora do país. Sim, não podia haver eleições regulares nem legítimas, além do estado de guerra. Portanto, a questão é esta. E penso outra coisa. Penso que, efetivamente, a opinião pública ucraniana reagiu a isto muito mal. Eu acho que Trump, e sobretudo o seu vice-presidente J.D. Vance, porque ele é um ideólogo, portanto, o Trump não sabe o que Trump diz, mas não sabe bem porquê, na minha opinião, porque é uma pessoa que não tem cultura política. Sinceramente, acho que é isto. Pronto. Não quer dizer que não seja um caudilho, que é. Mas J.D. Vance não, é um ideólogo, sabe muito bem o que diz. E diz pior. Ele fez afirmações em Munique, etc., incríveis. Ele diz que a Europa está a esmagar as liberdades, a Europa Ocidental está a esmagar as liberdades. Ele fez este discurso à frente de toda a gente, de tal maneira que até houve um líder político que chorou quando falou da questão. Não sei se viram isso. Não é? Houve um líder que se emocionou. Não chorou de medo. Emocionou-se. Porquê? Porque viu o mundo de pernas para o ar, quando, afinal de contas, porque Trump, na verdade, não acredita na democracia representativa. Não acredita. Trump não acredita, não quer saber. E como não quer saber, e o resto é useiro e vezeiro nessas coisas, aliás, ele é acusado de muitas coisas, entre as quais até de se vingar de pessoas que nos negócios não fizeram negócios com ele, ou recusaram negócios com ele, depois veio-se a vingar mais tarde. Trump é um homem do século XIX, tipicamente, onde aqueles chamam oligarcas do século XIX, que havia nos Estados Unidos, e aqui o Congresso teve que pôr mão em finais do século XIX, diga-se passagem, com as leis antitrust. Acontece que, neste momento, portanto, o que se passa é isto. É que temos uns Estados Unidos que estão paradoxalmente alinhados com a Rússia. Agora, totalmente alinhados, também não vou dizer isso. Não. Claro que Trump também tem os seus interesses e não quer dar excessivo poder a Putin. Portanto, é evidente que Trump, dentro daquela relação que tem, que é uma relação de poder, as relações de poder nunca são relações fraternas, são sempre relações de amor-ódio e de conveniência. Portanto, é claro que Trump neste momento está colado a Putin, mais do que Putin a Trump, deve dizer-se, e a meu ver está um bocado nas mãos de Putin, porque está a seguir um bocado, parece que até ele é guiado. Agora, isto, à conta de quê? De qualquer coisa que ele esquece. É que a história nas relações internacionais conta muito, mesmo muito, e os aliados dele, os seus aliados tradicionais, aliados dos Estados Unidos tradicionais, aqueles que vieram já da Revolução Francesa e que antes da Revolução que apoiaram a independência americana, é com franqueza, e que eles mutuamente apoiaram a Revolução Francesa, isto conta na história dos povos e vai contar mais do que se julga. Eu penso é que Trump não pensa no assunto por uma razão, porque Trump tem aquela posição de que o último que fecha a porta. E entretanto em França houve uma reunião com presidentes e ministros de diversos países. Sim, eu subscrevo a análise normal e correta da situação que o professor Silvério Cunha fez. Mas se me permitem, se me dão licença, eu vou fazer uma análise especulativa. Portanto, não posso garantir que ela seja verdadeira. Mas tenho quase a certeza que não estou errado. Agora não sei explicar tudo. Vamos ver. Trump, com aquelas abortidades dele de fanfarrão e aquelas coisas todas, ele disse, vou esquecer as 24 horas, vou esquecer isso. Quer dizer, rapidamente vamos resolver o problema, a gente quer paz e tudo isso. Mas ele disse, com Zelensky, claro, ele recebeu Zelensky na campanha, estava tudo bem, digamos. E tudo se muda no momento exato em que ele telefona a Putin. Isto mudou tudo com o telefonema de Putin. O que é que fez mudar Trump com o telefonema de Putin? Nós sabemos que há uns anos atrás Putin assustou a senhora Merkel com os cães, porque ela tinha fobia aos cães. Com o que é que estará a assustar o fanfarrão? Um fanfarrão daqueles tem medo de Putin. Isso hoje é evidente. Aliás, dali para a frente, Trump, que disse a Ucrânia, claro, nas negociações, sim, e tudo isso, e vamos fazer negócios, as terras raras, nós estamos interessados, vamos reconstruir a Ucrânia, tudo certo. A Europa talvez não valha a pena e tal, não sei o quê, mas pronto, a conversa dentro do esquema de Trump estava mais ou menos. Mudou tudo.
Ele veio dizer a teoria ao ponto de chamar ditador, que é a teoria do Putin, porque não houve eleições, que o professor explicou porquê, nem vale a pena a conversa. Na Rússia também não houve eleições. Não, claro, mas mais ainda, eu ainda vou mais. Portanto, como estou numa análise especulativa, e volto a pedir desculpa aos ouvintes, o negócio das terras negras, para mim, é um alibi, é mentira. Ele arranjou essa desculpa. E, bom, eu devo dizer o seguinte, isto não é especulativo. Putin tem sido um grande diplomata, como se tem revelado, que tem sido um homem extraordinário. Inteligentíssimo, muito inteligente. Não responde às provocações, responde-lhe corretamente. Esses ultimatos, tudo, ele responde sempre corretamente. Ou seja, o outro vence e os outros nem sequer vêm fazer o papel de donzelas ofendidas, nem motivo têm para isso, porque o Zelensky nem é ofensivo com o Trump sequer. Depois, com o Trump. Sim, com o Trump. Sim. Então falavas de Zelensky e não de Putin, sim. Já percebi. Zelensky, depois das barbaridades que ele diz, e Zelensky responde sempre diplomaticamente a Trump, eles vêm ameaçá-lo, tenha cuidado com o que diz e não sei o quê. Portanto, tudo isto cheira artificial. Além do mais, não há nada garantido, ninguém garante em lado nenhum, não há garantia em lado nenhum, que o plano de paz seja exatamente como Putin quer. A gente sabe o que é que ele quer, mas não quer dizer que seja assim. E tudo leva a crer que não será. O que é que se passa então? O que é que põe com tanto medo Trump? Trump está cheio de medo. O cão não foi. Nem gato, não se sabe. Olhemos, vejam com atenção aquele encontro que houve na Arábia Saudita, em que se juntou uma delegação da Rússia com uma delegação americana. Parecia o diretor do colégio, representado pelo príncipe da Arábia Saudita, à ponta da mesa, a ver o que é que se passava. Normal. Os outros, o Arsulani e tal, a Rússia. O Sr. Lavrov parecia o professor que estava cheio de razão, com os putos que andaram a fazer tropelias, e ele estava ali à vontade, completamente maior. E o Marco Rubio, não é? Rubio, sim. O Rubio outros mais, pareciam meninos com o bibe com medo, tudo com medo. O que é que ali se passa para pôr os americanos em pânico? É que, vamos ver, os americanos, em termos de exército, em termos bélicos, dão 10-0 à Rússia. Tem sempre o problema dos pais ou das avós quererem dar bolachinhas aos soldados e terem que voltar para trás, como aconteceu no Vietnã. Isso é um problema já velho e que pode ser muito a favor, já falamos a seguir, da Europa e do resto dos países livres. Mas tem de ser rápido, porque já praticamente já estamos na reta final do tempo. Mas o que é certo é que há ali um medo tremendo de Trump por Putin. Portanto, Putin neste momento parece um marionetista a controlar Trump com os cordelinhos, como é característico desta imagem. Portanto, Trump está apavorado com medo de Putin. Agora, o que dá aquele medo é que eu não sei. Isso é que eu não sei. E por isso digo que esta análise é especulativa. Mas não vejo nenhum motivo, não vejo nenhum fundamento para outra coisa que não seja medo. Nada. Porque não há nenhuma promessa de negócio, não há nada. Cunha, e o das terras raras da Ucrânia não chegam, não colhe, para mim não colhe. Em França, Emmanuel Macron defendeu mais investimento na defesa, reuniu diversos presidentes e primeiros ministros, afirmou também ter conversado por telefone com o presidente norte-americano, o líder ucraniano, isto depois do tal encontro em Paris. Foi um duplo encontro, porque realizou-se primeiro com os representantes de um determinado número de países, depois com outros. Silvério Cunha, vai sair daqui o quê? Mas os primeiros é que as forças armadas mais fortes. Exato. E depois os outros. Nos primeiros não estava a Suécia, curiosamente. Não, estava representada pela Dinamarca. Todos os escandinavos são representados pela Dinamarca. No primeiro encontro. Eu vou só dizer, digamos, duas coisas muito simples, são estas. Claro que estamos a caminhar para, a meu ver, uma europeização necessária, uma federalização da Europa é indispensável. Haver um Estado. Mas será que desta vez a Europa se torna numa vai acontecer uma coisa necessariamente. Vai acontecer outras tentativas, talvez mais à força sem não alguns, alcançaram. sem alguns,
vai ser necessário que, digamos, haja uma tomada, digamos assim, de consciência da Europa de que num mundo de polarização, onde a correlação de forças conta, tal como foi no século XIX, acontece que num mundo destes é inevitável que a Europa tem que se unir para, com a sua capacidade única de serem 450 milhões de habitantes, com mais uns menos outros, quer dizer, há sempre, eu acho que uma Europa destas não pode ter Orbán, nem pode ter o eslovaco, por exemplo, mas com mais uns menos outros vai ter que haver uma federalização da Europa, como aconteceu aliás com os Estados Unidos, que no século XVIII será uma federação por necessidade para se opor aos ingleses. A confederação não chegava. E acontece que, se for uma federação, efetivamente, tem que ser assim, para depois lançar mão para quê? Para outros países do mundo, Estados importantes, com os quais tem que relacionar muito fortemente. E acontece que a Europa tem que voltar a retomar laços com a América Latina, retomar laços com a África, com a Índia e claro, atualmente já tem laços com a Austrália e com a Nova Zelândia, que a meu ver, e com o Canadá, que a meu ver não vão embarcar nas histórias de Trump. Do meu ponto de vista, pelo menos até agora. E se fizer isso, a Europa consegue ser, digamos assim, uma força que passa a contar e com a qual a China vai ter que contar. Se a China se convencer de que a Europa é isto, então nessa altura vamos ver um equilíbrio novo em que a Europa tem um papel desempenhado importante. Contrário, não Tinha vejo vontade de fazer solução. uma pergunta sobre este cenário, mas não faço porque quero, José Faustino, que abordes aqui a questão relacionada com a reunião de Macron com estes países. Então, o que é que daqui sai? O que sai foi o seguinte, como eu entendi, a primeira reunião é Macron porque a Alemanha está em eleições. Quer dizer, não fazia sentido nenhum essa situação. E depois temos aqui outro problema. É Macron porque está na União Europeia e Inglaterra, que são as duas únicas potências nucleares que ali estão. Portanto, isto é tudo liderado por a Inglaterra e por a França. São os dois que vão para a semana ter uma reunião. Reuniões separadamente, um em cada momento, com Trump. Não sei se é separadamente. Eu sei que Um chega na terça-feira, outro chega na quinta. Pois, seja como for. Não tenho mais informação que isso. O que se diz, Trump não quer receber os dois. o que se diz por aí é que uma das coisas que eles irão lembrar a Trump é que são potências nucleares. Isso é fundamental. Porque Trump pode estar esquecido. É só para ele saber dessa situação. E que não vão estar dispostos a um certo número de coisas e que vão dizer que não estão dispostos àquela situação. E a primeira reunião, como eu entendi, foi a primeira. Eu acho que o problema não foi muito política, porque estas tropelias e estas fanfarronices de Trump, e aliado desta maneira vergonhosa e duvidosa, acrescento eu, a Putin, tem a vantagem de unir a Europa, exceto os desalinhados do costume, e até alguns outros do mundo, os canadianos, por exemplo. E o que está a acontecer foi que uma primeira reunião foi, em casos concretos, quantos militares é que nós podemos pôr no terreno? Não é na Ucrânia, é ao lado da Ucrânia, para assegurar a paz ou aquilo que vier a ser. Quantos é que podemos dispor? O que é que podemos dispor? Foi essa a conversa. E a segunda leva... Por isso é que a Dinamarca representa a Escandinávia toda, porque sabia, era uma questão de discutir homens e material. Na segunda, já era uma segunda divisão, vamos dizer, um segundo círculo, onde esteve Portugal, porque era a conferência ou não, de gente com menos posses, não tem, enfim, pode dar uma ajuda, mas também dizer aquilo que pode. E combinar, de facto, esta ida aos Estados Unidos para pôr uma posição perante Trump. Agora, eu não sou tão otimista como o professor Silvério Cunha. Eu acho que era o que melhor mais convinha à Europa, era pôr ordem na casa, a saída daqueles que disse e de mais alguém queira sair, e formar a União Europeia como um Estado federado. Isso era o melhor que podia acontecer a toda a gente. Mas eu estou convencido que o caminho será este, e esse eu tenho esperança que ele aconteça. Uma União Militar Europeia. Tal e qual como há dentro do que é normal, como há a moeda, o euro, como há o acordo de Schengen, por causa das fronteiras. Já existe uma organização de segurança e cooperação europeia. Não, será algo acima disso, não é? Uma União Militar Europeia. Estou preocupado com a NATO. Em consonância com a NATO ou não, conforme. A União Militar Europeia, incluindo a Turquia? Podendo incluir a Turquia. Eu até lhe digo mais. Agora é a segunda parte. Acredito que a União Europeia naturalmente tem que limpar a casa. A gente tem que sair e a gente tem que entrar. Provavelmente a Turquia.
a Turquia pode entrar na União Europeia. Não é na militar, é mesmo na própria União Europeia. Depende de tudo de muita coisa. E tudo isto nos pode criar uma dinâmica, não sabemos o que é que acontece, de um movimento mais largo, porque o problema está complicado, em defesa de, vamos chamar, uma união militar mundial pela liberdade, ou pela democracia liberal. Isto pode ser necessário. Ao Japão, à Austrália... A Coreia do Sul. Diga? A Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há muita gente, porque o mundo... Há mais países asiáticos. Muita gente. Às vezes parece que estamos um pouco esquecidos disso, África, não é? tudo isso que o professor falou, portanto, todo. Há gente... democracias, não é? Não, Democracias vamos liberais. nos BRICS, nós não sabemos. Por exemplo, Lula da Silva respondeu torto agora, deu uma resposta torta não sei onde, por causa da Ucrânia. Portanto, não se sabe o posicionamento do que é que vai acontecer. Isto vai-se aqui criar uma dinâmica que tenderá para este tipo de situações. Agora, por exemplo, neste momento já se fala, felizmente para mim com uma grande satisfação, que o grande fabricante de armamento alemão está a pensar em fazer uma fábrica em Portugal. Ela que venha quanto antes. Ela que venha. Finalmente, juntando a análise especulativa, é uma previsão especulativa e que eu desejo que ela não aconteça. Eu neste momento começo a ter medo que não se crie um problema ditatorial nos Estados Unidos. Eu começo a acreditar naquilo que Trump dizia, basta só votarem desta vez, nunca mais é preciso votarem, que Trump se tente perpetuar no poder. E isso só vai depender do poder do Exército e das Forças Armadas americanas. Bem, chegamos assim ao final desta revista da semana. Com José Faustino e Silvério Cunha, analisámos os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. O programa está sempre no ar, à sexta-feira às 18 horas, sábado às 14, quando quiser, para ver e ouvir em www.dianafm.com e também no canal do YouTube da Diana. Um canal que pode subscrever, porque nesse caso receberá uma notificação sempre que surgir uma nova edição. O encontro consigo está marcado para de hoje 8 dias. Até lá, bom fim de semana.